Olá pessoal, bom dia, mais um Papo Tech. Hoje estamos com meu amigo Caio aqui de novo. Caio, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo. Graças a Deus. Hoje a gente tá hoje com a Jaci Garisto. Tudo bem, Jaci? Tudo bem. A Jaci Garisto é líder de tecnologia, já passou por empresas, acho que tudo financeiro, né, Jaci? Crefisa, PicPay. Algumas e-commerce Pan. também. É, Loja integrada. mas sempre tem dinheiro envolvido, pelo jeito, então. Sempre tem dinheiro envolvido. Legal. Jaci, obrigado pela disponibilidade de falar com a gente. A gente vai falar hoje sobre liderança, tecnologia, inovação e tudo mais, mas antes eu queria te perguntar como é que você foi cair para a área de tecnologia, da sua trajetória um pouco para chegar hoje aqui, pode ser? Sim. Bom, vamos lá. Eu tenho hoje 17 anos já atuando na área de tecnologia. Comecei minha carreira nos primórdios aí da área de qualidade, quando a gente ainda falava que qualidade não era uma disciplina isolada, né? Então eu entrava um pouco da área de negócios, um pouco da área de qualidade. E aí fui cair no mercado de São Paulo, eu sou de Santa Catarina, então nessa transição para o mercado de São Paulo já entrei para a carreira de liderança e é onde eu fui estudando e me formando e cheguei aonde estou hoje. Legal. E você está hoje liderando equipes de qualidade e projetos, como é que funciona? Hoje eu estou liderando times de engenharia, então eu tenho squads multidisciplinares, né, com disciplinas dentro de desenvolvimento, de qualidade, então tem desenvolvimento de API, desenvolvimento mobile. Na sua percepção, assim, até pensando nos 17 anos de carreira, acho que você pegou muita coisa aí diferente e muitas migrações, né? A gente vive num mundo extremamente ágil, né, de mudança e tudo mais. O que muda hoje na sua percepção das squads, na liderança de squads hoje, para squads talvez aí 10 anos atrás ou no progresso aí da sua carreira? Bom, acho que falando em 10 anos atrás, ainda nem se falava muito em squads, né? Eram times, eram projetos. Então, Perfeito. acho que tem duas grandes mudanças, né? Uma grande mudança que tivemos foi com relação ao produtizar, né? Então, antigamente se falava muito em projetizar, então você tinha um projeto, as disciplinas bem distribuídas, início, meio, fim. E hoje em dia a gente fala muito de produto, né? Então você vê uma evolução contínua, você vê melhorias, você vê desenvolvimento. Então essa é uma grande mudança que tem. E junto com essa mudança vem as características dos times, né? Então hoje a gente tem times mais diversos, a gente tem times engenheiros, né, de software, então a gente não fala mais de alguém que pega um pedido e entrega aquele pedido, né? Então hoje a gente tem times que eles olham, eles estudam, eles sabem os porquês que eles estão fazendo, né? Então acho que essa é a grande mudança que a gente tem aí nos dias modernos. Você vê os times atuando com mais propósito hoje? Com certeza, com muito mais Mais propósito. movidos a propósito do que a obrigação, né? Hoje é muito difícil você pegar qualquer desenvolvedor de qualquer time e falar assim: eu estou fazendo isso porque me mandaram, porque me pediram. Hoje, todos os desenvolvedores, ou os analistas de qualidade, ou o perfil que tiver dentro do time, ele sabe o porquê que ele está fazendo aquilo, ele sabe o propósito daquilo e principalmente ele sabe qual que é o resultado final que aquilo vai trazer, né? Legal, E você falou perfeito. de diversidade que aumentou em times também, assim, em termos de gênero, como a gente já sabe, idade também, a gente sempre fica falando os prós e contras das gerações mais novas e como que isso difere das gerações mais antigas, né? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que primeiro, quando você tem 2 pessoas dentro de uma sala, que elas têm pensamento diferente, com certeza você vai chegar numa solução melhor para o teu problema. Então, quanto mais diverso o teu time, mais formação de pessoas diferentes você vai ter e com certeza você vai ter ideias diferentes, onde você vai conseguir conciliar tudo e trazer uma ideia que realmente faça sentido para o que você está buscando, né? Faz sentido, é. A gente vê isso bem na Maita, né? Essa questão de diversidade em relação à idade também, os programas de formação e o pessoal mais experiente. Nunca na história houve tantas gerações dentro do mercado de trabalho, assim. É. Então, a gente vive um momento atípico. Eu acho que um dos pontos principais também com relação a essa questão de idade é entender também a cultura de cada pessoa, né? Os valores. Então, saber que, por exemplo, uma pessoa é movida por um tipo de desafio, a outra pessoa por outro tipo de desafio. Então, como você consegue colocar todas essas características e fazer com que todas sejam movidos pelo mesmo propósito, né? Perfeito. E tem que estar alinhado ao propósito da empresa, da companhia, né? Acho que todo Com mundo tem que certeza. comprar a causa ali. Você falou até de equipes agora, já se me lembrei do negócio. Tem alguns conceitos populares de autogerenciamento, coisas do tipo assim, que acabam não funcionando na prática, né? Como é que você vê isso? Bom, acho que isso é uma das principais coisas, né, que o mercado traz muito. Então, eu tenho que ter equipes autogerenciáveis. Na verdade, se você deixar 100% livre o teu time, muitas das vezes o time ele não sabe para qual norte ir, né? Ele não sabe como ser conduzido. Então, acho que todos os times, eles têm que sim ter a sua autonomia, saber os seus momentos, saber como que cada um trabalha, mas a empresa ela tem que dar o norte, né? Então, a empresa tem que determinar para onde vamos, o que esperamos, para que lado estamos guiando, e aí trazer isso para o time, e o time ele conseguir enraizar
isso dentro dele e aí, com o seu nível de autonomia, trazer soluções para o que é esperado dentro da empresa, né? Acho que é difícil a gente ver uma empresa que fala assim, olha, eu dou 100% de autonomia para o meu time, eu não dou nenhuma diretriz e falo, só queremos seguir. Com certeza, nesses times que eu tenho muita autonomia e eu não tenho um norte, uma diretriz da empresa, eu não sei qual o resultado que eu espero. Então, é muito difícil você trazer uma solução que faça sentido ou chegar no resultado, porque é muito fácil, por exemplo, olhar para o Caio e falar assim, Caio, você quer que a Maita esteja onde daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? E ele vai falar e a gente vai conduzir a empresa com isso. Agora, eu olhar para o Caio e falar, Caio, você não espera nada da Maita, então daqui 1 ano, daqui 2 anos, como que a gente vai estar? Cada pessoa vai ter um norte, vai ter uma diretriz e vai chegar num resultado diferente. É isso. É o Eu acho famoso deixa a vida me levar, né? Pois Deixa a vida me Eu acho levar. que talvez isso tenha nascido numa bolha do Vale do Silício, essas questões de time autogerenciável. Você pega uma bolha que tem caras formados em Stanford e combinam soft skill com hard skill. E aí dá certo ali, 3, 4 squads, cada uma autogerenciável, mas porque tem uma liderança dentro, né? Quando não é o caso, tem que ter uma liderança puxando a turma, né? Com certeza. E eu acho que também vem muito de startups, né? Então, onde o dono, ele tá lá dentro, ele tá conduzindo o time, ele faz parte do time, então ele sabe ali nortear para onde tá indo, né? E é tudo muito enxuto também. Eu acho que a comunicação é chover no molhado, né? Tem vários desenhos hoje que você coloca de linhas de comunicação no conceito de liderança. Você vê que quanto maior o time, mais linhas de liderança, mais linhas de comunicação a gente tem. Quando você pega o conceito de startup, principalmente aquelas mais incipientes, as linhas são muito diretas, os times são muito enxutos. E né? dá a Então, impressão que tá sem gerenciamento. É porque o time tá sem gerenciamento, mas é como ela falou, né? Tem um alinhamento Exato. diário com o fundador, né? Aí fica fácil. Exatamente. Você me lembrou de uma. Você falou da galera que estuda em Stanford, né? Enfim, você me lembrou de uma frase do Cortella que ele falou assim, quando o filho dele falou que queria não mais fazer faculdade. Você já viu essa frase? Não lembro, não. Ah, pai, porque o Mark Zuckerberg largou a faculdade, fulano largou a faculdade. Tá? Aí ele fala assim pro filho dele, eles largaram Harvard. Entra Isso. lá. Lembrei dessa frase, é muito boa. Entra lá primeiro, você Primeiro pode entra em Harvard. E você sabe que puxando esse gancho, aí eu vou falando um pouquinho aqui, saindo totalmente do lado trabalho, né? Trazendo um pouco pro lado pessoal da Jace, eu venho de, né, nasci no interior de Santa Catarina, meus pais agricultores, e meus pais, eles sempre colocaram isso muito na raiz dos filhos, né, então, eu lembro que quando a gente era criança, meus avós, todo mundo falava assim, o que você vai ser quando crescer? E o sonho de todas as minhas amigas era casar e ter filhos, e assim, não menosprezando, muito pelo contrário, eu acho que é uma grande conquista, inclusive eu sou casada e tenho uma filha, mas eu lembro que minha mãe falava assim, você vai fazer faculdade, e eu pensava assim, o que é fazer faculdade? Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer faculdade, então, hoje, meus pais, eles criaram 4 filhos, os 4 como faculdade, os 4 com pós-graduação, então, aí tem eu e mais o meu irmão mais novo que somos da carreira de TI, ele é dev, mas eu acho que eles conseguiram aí colocar isso muito bem Legal. enraizado dentro dos filhos. Legal, de suma importância, né? E a gente vai ter que aprender com as novas gerações também como lidar com isso, né? Essa questão de faculdade e tudo mais. Já, falando de liderança, assim, exclusivamente, quais os principais desafios você enxerga hoje nos dias atuais? Dentro do time que você lidera, você está numa companhia financeira que eu acho que tem lá suas particularidades, mas em linhas gerais eu queria saber sua visão sobre liderança e os desafios que você enxerga hoje. Bom, acho que a gente já falou um pouquinho de diversidade, né? Então, hoje, quanto mais times a gente passa, mais diversidade temos dentro de todos. E isso faz com que a liderança ela tenha que ser cada vez mais estratégica. Então, ela tem que guiar, dar um norte para esse time, trazendo os porquês. Porque hoje não é mais falar assim, vamos fazer isso porque eu estou mandando. Hoje é vamos fazer isso por este motivo e você precisa trazer as pessoas para o jogo, colocar as pessoas num propósito mesmo. Tem muita inteligência emocional, então hoje a gente está falando não só de entregas, mas estamos falando de pessoas principalmente. Então hoje a gente precisa, assim, olhar para a pessoa, entender o que a pessoa está passando, o momento dessas pessoas. Então, antigamente era muito difícil você olhar e falar assim, a pessoa não está bem no momento dela de trabalho, era só cobrado por entregas. Hoje, a gente precisa olhar para a pessoa e entender que talvez aquela pessoa ela tá passando por um desafio e que naquele momento ela não está no seu melhor momento, mas que em outros momentos ela é fundamental para a empresa. Então, a empresa precisa olhar e entender isso. Então, eu acho que o líder hoje ele tem que ter essa inteligência emocional e conhecer muito bem o time e as pessoas que estão com eles. Por quê? Tem pessoas que para ela o propósito vale mais, tem pessoas que para ela o dinheiro vale mais e tá tudo bem, são perfis diferentes, mas o líder ele precisa entender o perfil das pessoas para poder sentar e fazer esse direcionamento. Antigamente eu lembro que se falava muito em PDI, né? Então, o foco do líder é sentar e fazer o PDI da pessoa. Hoje,
para começar, dificilmente quem fala em PDI, até porque as carreiras elas estão mudando muito rápido. Mas quem hoje é responsável pelo PDI é a própria pessoa. O líder ele está muito mais para direcionar, para mentorar ou para colocar o propósito da empresa dentro do time. Então, isso acaba mudando muito o formato de trabalho. É bem individualizado o PDI hoje, né? De acordo com a aspiração ali e o momento de vida, né? Eu acho Mais que do que por cargos, né? o modelo mais tradicional do PDI, eu enxergo que ele coloca as pessoas muito dentro das caixas, assim. Talvez num plano de evolução dentro da empresa, ou uma carreira mais É, quadradinha, né? Pra você chegar aqui, você tem que fazer exatamente isso. E eu acho que o equilíbrio também, né? O equilíbrio é fundamental. Então, você saber que em alguns momentos você vai ter uma questão mais de cobrança, então você vai ter que se ambientar mais e realmente se enquadrar naquele cenário. Em outros momentos você consegue conduzir o time de uma forma mais leve e trazer o time ali para um momento mais descontraído. Eu acho que também tem muito esse equilíbrio ali de como conduzir os times. Legal. Já você falou um pouco agora até de equipes ser motivada por propósitos diferentes e tem um pessoal que prefere, assim, dar muito valor ao bem-estar, diferente do passado que o trabalho era por obrigação, né? Então a gente tem que, de alguma forma, achar um equilíbrio entre qualidade, entrega e o bem-estar também, respeitar o momento pessoal das pessoas. Como é que você vê isso? Bom, eu acho que primeiro, eu lembro que quando eu entrei na carreira de qualidade, né, se falava muito sobre o quanto era importante testar e o quanto era caro testar, né? Então sempre teve aquela questão de um limite, o que é um limite de investimento, né, saudável para eu investir testando, mas ao mesmo tempo também tem muita questão da cobrança, de eu entregar um produto rápido, entregar um produto bom, e aí no meio de toda essa entrega eu colocar muita pressão dentro do time. Então, esse equilíbrio, ele é muito olhado realmente para o momento do time, né? Então, para o momento das pessoas e também entender que cada pessoa ela produz de uma forma diferente, né? Então, eu já tive, por exemplo, devs que entregam muito no final do dia ou devs que entregam muito de manhã. Geralmente de manhã é mais difícil, tá? Uhum. Mas então você conseguir entender e conciliar esses momentos das pessoas, né? Então, eu tenho aquela pessoa que produz mais à noite, por que não deixar ela entrar um horário mais tarde e fazer com que ela, no momento dela mais produtiva, ela esteja ali codando? Ao mesmo tempo, eu tenho pessoas que elas são mais diurnas. Então, eu tenho um teste para rodar logo cedo, por que não executar aquele teste logo cedo? E quando a pessoa que for codar, já tá lá com o resultado esperando para fazer acontecer. Faz sentido. Então, uma coisa que a gente brinca muito dentro dos times que eu gosto de ter é ter um momento onde o 100% do time esteja presente. Mas o próprio time equilibra o momento em que pode ser no começo da tarde, final da manhã, então o time ele equilibra. Agora, o restante dos momentos, se eu quero ficar mais sozinho codando, se eu quero ficar mais em time, como que eu quero trabalhar, isso já traz um equilíbrio e uma leveza para o time sem ter essa autocobrança. E óbvio que trazendo muito a relação do que de fato é importante. Então, como que eu olho para o nível de qualidade e sei que ele é saudável, né, com relação à minha entrega? Eu tenho que olhar muito, eu tenho que conhecer muito o meu usuário, eu tenho que conhecer muito o meu produto. Se eu conheço muito o meu produto, eu sei que aquela linha de código, aquele fluxo de negócio é fundamental. Então, ali eu sei que eu tenho que investir todos os meus esforços. Agora, eu tenho lá um relatório que vai ser olhado uma vez por mês, ou que está lá só para ter lá no sistema. Eu não vou investir meu tempo lá. Eu vou colocar porque preciso, porque em algum momento vai ser olhado, mas o meu coração ou o meu 80% do meu desenvolvimento, do meu planejamento não vai estar ali. Não, eu ia te perguntar, hoje o PicPay tá 100% remoto? Não, hoje dentro do PicPay é uma mescla e é muito definido com relação à gestão do time. Então, Entendi. hoje, por exemplo, eu, Jace, sou uma pessoa que eu gosto muito do presencial, mas a minha vida pessoal me bloqueia um pouco com relação ao presencial. Então, Uhum. eu administro. Geralmente, eu vou para PicPay nos dias que tá mais tranquilo com relação à agenda da minha filha, porque eu gosto, né, da interação com as pessoas, mas nos momentos em que eu preciso ficar mais dedicada a ela, então eu acabo trabalhando remoto. Mas eu gosto de estar no meio das pessoas, né? Então, assim, tá num café, tá no shopping, tá trabalhando de qualquer local. Eu acho que a PicPay hoje ela tem muita essa flexibilidade, né? Entender o perfil das pessoas e fazer com que aquilo se adapte ao momento dela. Legal. E olhando para o alinhamento estratégico, assim, como que você enxerga que dá para trazer as informações estratégicas para o contexto de time? Como que você atualiza o seu time da direção estratégica da companhia como um todo? Bom, tem vários formatos aí que a gente já usou ao longo dos anos, mas o modelo que eu gosto muito é o modelo de OKRs, né? Então eu venho cascateando, eu sei o norte, né, da onde a empresa está indo, Legal. eu venho cascateando isso para os times até chegar num nível mais tático. E operacional, e nesse desdobramento, né, eu vou dando norte, eu vou falando o que eu espero ao longo de um determinado período. Geralmente a gente trabalha por 3 meses, por quarter, né, ou ali no máximo por semestre, e o time, quando chega esse norte, o time senta e faz um planejamento do que, na percepção
deles, é viável entregar, é viável fazer como produto para chegar naquele resultado que a empresa almeja. E aí a gente vai, né, obviamente, ao longo do período, olhando os indicadores, olhando os números, se for necessário, a gente faz algum ajuste, dá uma calibrada, ou a gente continua naquele ritmo, que é um ritmo que vai atender as expectativas da alta gestão. Legal. E já, se a gente fala muito de agilidade, né, que está em voga e eu acredito muito nisso, mas a gente tem que trabalhar também com corporações que ainda não estão maduras nisso, né? Tem aquela visão muito quadrada de projeto waterfall e tudo mais. Como é que a gente conjuga a agilidade ou há um meio termo nisso? Como é que a gente conseguiria conjugar? Bom, eu acho que esse é o cenário que eu mais peguei na minha jornada aí de trabalho. É bem maluco, porque eu brinco que tem uma empresa que ela tá passando por esse momento vai estar lá já, assim, é característica. Eu acho que, primeiro, começar pouco e começar sustentável. Então, assim, eu vou querer mudar a empresa do dia para noite. Sim, dificilmente você vai conseguir. Então, você começa com o time, começa mostrando os resultados, e aí é onde você vai trazendo as pessoas vão olhando aqueles resultados e elas vão falando, ops, quero fazer parte disso. Tô vendo que tá dando resultado, tá fazendo diferente, as pessoas estão trabalhando de uma forma leve, estão trabalhando felizes, e ao mesmo tempo eu tô entregando um resultado que talvez até é maior do que numa empresa tradicional. Então, aí você vai trazendo as pessoas para perto, e tudo que as pessoas acreditam, elas vão conduzir para chegar no resultado. Tem muitas empresas que elas vão muito por uma questão de trazer de cima para baixo, que também funciona. Mas sempre que a maior parte das pessoas, elas veem o resultado, elas acreditam naquilo, elas conduzem dessa forma. Então, sem dúvida, começar pequeno e mostrando o resultado, você vai trazendo as pessoas e vai conduzindo. E nesse espaço que você está começando pequeno, você vai treinando os outros times, você vai mostrando como é possível fazer. Jace, como é que você tem visto essa questão de IA generativa agora? A gente vem falando de uma moda de IA desde 2018, mas agora a IA generativa chegou com tudo, com essas startups do Vale do Silício, e aí as empresas são cobradas a, de alguma forma, rentabilizar nisso, né? Como é que você lida com isso? Bom, eu acho que primeiro, quando a gente começa a falar de qualquer inovação, qualquer mudança, sempre gera medo em todas as pessoas, né? Então, geralmente criou naquela bolha do tipo, a IA tá vindo para tirar o mercado das pessoas, tá vindo para tirar espaço. Então, sempre que tem uma mudança bruta, sempre tem um medo por trás. Então, acho que a gente já tá superando essa etapa de medo, as pessoas já estão começando a entender que a IA, ela veio para agregar, ela veio para trazer aceleradores, ela veio para trazer maior facilidade tanto para todos os perfis aí, mas principalmente para a cadeira de desenvolvimento, né? Então, muitas empresas elas estão começando a usar de fato, estão vendo resultado nisso, mas óbvio que nunca vai matar uma cadeira de uma pessoa que esteja por trás, que saiba direcionar ela para também conduzir ela para chegar no resultado esperado. A IA, ela vem muito como uma forma de facilidade, né? Então, ela veio para facilitar o dia a dia, para trazer aceleradores e para fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, mas eu vou ter que ter uma cabeça pensante por trás para conduzir e chegar no resultado esperado. E eu acho que é igual a agilidade, né? Então, olhando para as empresas, começa pequeno, começa devagar, vai testando, viu aonde pode pisar, se sentiu confortável, vai escalando. Tá claro. E pegando o gancho da IA que você comentou, como que você enxerga o futuro do trabalho, assim? Principalmente não só em times de tecnologia, mas eu acho que as áreas de operações vão ser bem impactadas, né? Como que você enxerga isso? As áreas de operações, elas acabam sendo mais impactadas principalmente por automações, né? Uhum. Então, eu acredito que o futuro do mercado de trabalho vai ser muito de pessoas inteligentes, pensantes por trás, mais facilitadores que façam o trabalho repetitivo, o trabalho manual e que não precisa pensar por trás. Boa. Se você não quer ser substituído por um robô, não trabalhe como um robô, É isso. né? Acho que... Perfeito. Acho que para talentos individuais também o caminho é a capacitação, né? A gente falou de PDI agora há pouco ali, mas acho que a capacitação contínua também, a IA de forma mais proeminente, né? Com certeza. A capacitação era o que a gente até estava falando de faculdades, né? Eu acho que no mercado de tecnologia, mas em qualquer mercado hoje, é fundamental você continuar estudando, continuar olhando o que está acontecendo no mercado, participar de fóruns de mentoria, faculdade, pós-graduação, enfim, tá sempre rodeado de conhecimento, né? Conhecimento demais não mata ninguém. Tá claro. Você tem muita experiência na área financeira, certo? O quão importante você enxerga conhecimento de negócio na área financeira para times de tecnologia? Como fazer essa inserção de profissionais, às vezes, que não vêm da área financeira, a embarcarem em contexto de tecnologia dentro de instituições financeiras?
Bom, eu acho que olhando um pouco especificamente para cadeiras de desenvolvimento, né, cadeiras de tecnologia, independente do perfil até, hoje é fundamental que a pessoa ela conheça do negócio que ela está trabalhando. Então, não é porque está no mercado financeiro que ela não precisa conhecer, ou não é porque ela não está no mercado financeiro que ela não precisa entender do negócio, né? Então, é aquilo que a gente até estava falando. Hoje não temos mais tirador de pedido. Então, para a gente conseguir conduzir um trabalho de sucesso, eu conseguir mexer uma alavanca dentro de uma empresa, trazer um resultado e principalmente olhar para o meu cliente, olhar para o meu usuário e entender que aquilo que eu estou entregando faz muito sentido e está impactando o dia a dia dele, eu preciso de fato saber conduzir o meu negócio, saber o que de fato o meu negócio traz de resultado. Então, assim, independente da cadeira que você está ou da área que você está seguindo, o conhecimento do negócio é fundamental por trás para você ser um excelente profissional. E aí, olhando um pouco para o mercado financeiro, né? Hoje você tem muito conhecimento que gira em torno do mercado financeiro. Eu acho que até deve ser uma das áreas aí bem visadas, tirando o mundo startup, né? Que todo mundo busca trabalhar em startup. Mas é um mercado que tem hoje muita vaga, tem sempre muito crescimento. Então, geralmente tem muita gente que acaba indo para esse nível de mercado. Legal. E eu ia te perguntar já, assim, em relação à integração de negócio e tecnologia de forma eficiente, né? Eu acho que vem no reboque dessa questão, a gente falou de tecnologia tá alinhada. A gente já falou um pouco sobre OKRs, né? Uma coisa também são os times estarem ali, ter esse conhecimento. Eu queria te fazer a pergunta ao contrário. Como é que você vê que os desalinhamentos podem chegar numa situação crítica, por exemplo? Desalinhamento de TI com o negócio. Bom, eu acho que aí a gente tem bastante cenário que acontece, né? Um dos cenários aí que acontece muito dentro das empresas é quando a gente tem uma quebra entre a área de tech e a área de produtos. Isso é super normal. Antigamente se falava muito dessa quebra entre desenvolvimento e qualidade. E aí era uma briga, né? Ah, o desenvolvimento é melhor, a qualidade pegou um bug. Então tinha muito aquele impasse ali entre as áreas. E hoje Inimigos, né? Tipo, quase inimigos. quase inimigos, é isso. E hoje a gente já olha para isso dentro da área de tech e de produto. E aí é onde as pessoas elas têm muita dificuldade de parar e entender que quando eu tenho um bug em produção, ou quando eu tenho qualquer problema em produção, ou quando eu faço um sistema, um software que não atenda o meu resultado esperado lá na ponta do cliente, não vai ser falado assim, a área de desenvolvimento não fez um bom trabalho. Vai ser olhado e falado, a empresa não entregou um produto ou um software funcionando. E aí é onde as pessoas têm que começar a se conscientizar que, em vez de ficar no quebra-braço ali, tem que parar e entender que, no fundo, é um grande time. Então, o principal problema hoje é quando a gente começa a ter essas quebras. E aí, para trazer esses alinhamentos, como que eu faço? Criando um único time, colocando o time junto, fazendo com que o meu time de tech conheça do meu negócio, fazendo com que o meu time de negócio conheça a realidade de desenvolvimento. Óbvio que não vai sentar lá e vai codar, mas tem que conhecer e saber o que o time está fazendo. Então, quando você começa a transformar isso num único time, com o mesmo norte, o mesmo propósito, você acaba tirando um pouco desses problemas e conseguindo fazer com que todos vão para o mesmo lugar. Legal. O exemplo que você deu é muito bom do bug em produção, porque eu falei de desalinhamento, dá a impressão, o desalinhamento não precisa ser uma guerra declarada entre TI e negócio, mas às vezes pequenos desalinhamentos que acontecem no dia a dia. O bug em produção ou um atraso numa feature é aquilo ali, existe um clash ali de expectativas que vai ter que entregar junto, né? Mas veja, quando começa a ter um único time trabalhando ali consolidado, se eu vou ter, por exemplo, um atraso no desenvolvimento, o meu time de produto, meu time de negócio, ele sabe o porquê daquele atraso. Então, ele mesmo junto, ele vai sentar e vai falar, melhor a gente atrasar nesse momento, mas fazer alguma coisa bem feita, que vai fazer sentido, do que falar, não, eu quero que entregue, vai chegar lá e vai trazer um problema grande, né? Já ia falar um palavrão aqui, vai dar uma merda de produção. Isso. Então, é muito mais fácil conseguir direcionar e fazer com que as pessoas entendam todos os cenários quando eu trabalho com um time junto, com o mesmo propósito consolidado. Legal. Jace, olha eu de novo puxando para a área financeira. Acho que a área financeira ela tem a particularidade dela ser muito regulamentada. Temos o Bacen, enfim, temos uma série de regulamentações ali. E, consecutivamente, as empresas elas precisam ter uma estrutura de governança muito bem estruturada para atender essas regulamentações e manter as coisas andando ali. Como é que a gente pode ter times de tecnologia garantindo governança, mas sem travar de fato a inovação? Tem algum caminho, tem alguma coisa que você já tenha vivenciado aí na sua experiência, principalmente na área financeira, que possa ajudar? Bom,
Também já sentei numa cadeira de governança, né? Acho que já Boa. passei por todas as áreas, então consigo colocar aqui um pouquinho de conhecimento aqui de coisas que eu passei. Primeiro, nós temos hoje, nem só na questão financeira, mas em várias áreas eu tenho hoje órgãos reguladores por trás, né? E uma coisa que eu até brinco, geralmente quando a gente tem um como fazer, eu tenho um caminho para seguir. Então, todas as diretrizes hoje, elas vêm falando, olha, faça desse jeito ou não faça desse jeito. Mas ela não fala assim, você precisa fazer exatamente isso. Então, você tem caminhos de como fazer e de como deixar aquele processo leve. Quando a gente cria um processo, independente do mercado, você precisa atender as legislações por trás, mas você consegue colocar com que aquele processo, ele não ingesse, de fato, o que eu preciso fazer. E o Hum. que de fato é importante para o meu processo, eu consigo colocar para as pessoas de uma forma que eu preciso disso por isso. Então, hoje, por exemplo, a questão de testes. Sou obrigado a gerar uma evidência de testes? Dependendo do momento, eu não sou obrigado. Agora, eu estou fazendo um teste que, em algum momento, ele vai cobrar a evidência daquilo, vai chegar um compliance ou vai chegar um regulatório por trás, eu preciso daquela evidência, então eu preciso saber que naquele momento eu vou precisar sim evidenciar o meu teste e colocar aquela evidência em algum local que eu consiga recuperar ela de uma forma fácil. Então, eu preciso conhecer e eu preciso explicar. A partir do momento que eu tenho os times que saibam o porquê que eu preciso fazer aquilo, que não seja engessado, que eu tenho caminhos para fazer sem aquele processo e caminhos em que eu sei por que eu tenho que seguir aquele processo, as pessoas elas entram compradas com aquilo e elas fazem. E hoje a gente também tem, por exemplo, a IT, o COBIT já em versões muito mais modernas que também conseguem apoiar muito com relação à área de governança, né? Uhum. Mas eu acho que principalmente quando a gente vai colocar um processo por trás é olhar o quanto ele está engessando, porque quando a gente começa a engessar, a gente começa a ter desgaste para conseguir fazer alguma coisa. E quando a gente não está engessando, mas mesmo assim a gente não consegue explicar para as pessoas o porquê fazer aquilo, eu também não vou entregar valor nenhum e as pessoas elas não vão fazer, ou se fizer, vão fazer por fazer e não vai trazer resultado algum. Então, é conhecer realmente o regulador que está por trás, né? Então, no caso, por exemplo, de financeiras, é olhar muito para o Banco Central, o que ele pede, e aí ir conduzindo de uma forma com que eu atenda as expectativas, mas eu tento não engessar ou colocar algum processo que não atenda às expectativas também dentro da empresa. As comunicações, elas são bem feitas, né? O regulador, ele faz a parte dele de comunicar e trazer as regras pro jogo. Sim, com certeza. Hoje todas as regras elas são antecipadas, então tem como você conseguir conduzir aquilo de uma forma que realmente não precisa engessar tanto o processo. Legal. É legal você ter falado de qualidade dentro do processo, porque vem de uma visão antiquada que a gente falou agora há pouco, de quanto que eu invisto em testes, na visão antiga, em relação ao desenvolvimento, como se tivesse um racional disso, uma dicotomia. Mas estando dentro do processo, a qualidade fica mais natural, né? De que a qualidade está presente, ela serve para pegar problemas específicos ali, enfim, né? Eu lembro que quando eu conduzia times de qualidade, especificamente, uma frase que eu sempre gostava de falar é que o time ele não estava para pegar erro. A partir do momento em que eu pegava o erro, o custo já era muito caro. Aí, seguindo a regra de 10 de Mayer aí, que hoje em dia nem se fala mais, né? Mas a partir do momento em que eu não pego um problema, o desenvolvimento se torna mais barato. Putz, já se babacou aqui, não sei o que você falou. Não, é que a partir do momento em que eu começo a colocar qualidade dentro do processo, a equipe de qualidade, o engenheiro de qualidade, ele faz parte do time de desenvolvimento, e aí eu começo a usar técnicas como shift left, eu começo a testar muito antes de eu começar a desenvolver. Então, eu começo a olhar que eu tenho um problema numa história mal escrita, eu começo a olhar que eu tenho regras que não estão 100% definidas, e ao mesmo tempo em que eu estou ali codando, estou ali codificando, eu já começo a entender o que eu posso fazer para testar, o que eu não posso fazer para testar. Então, quando chega de fato para ser testado, eu já criei automações, então eu já tenho aceleradores para tornar o teste mais rápido. E teste unitário, aquele testezinho lá de validação de campo, são testes que são caros para voltar para desenvolver e que se eu seguir todo esse processo eu não vou ter eles dentro né, do momento ali de testes. Então, quando eu chego no teste final, eu faço ali um end-to-end, eu olho para um teste de negócio, eu faço um teste exploratório conduzido, então eu não vou chegar naquele momento ali e investir teste em testar campo, testar rotina. Então, tudo isso eu consigo antecipar e fazer com que o meu processo de teste seja mais rápido, seja muito mais barato e eu não tenha um desgaste de retrabalho de colocar as coisas de novo em etapas anteriores. Você falou de um ponto, teste automático, ele é um sonho, mas ele é realidade também, né? E quando consegue se implementar isso, os ganhos são perceptíveis, né?
É bem maluco, né? Porque teve uma fase da carreira de qualidade que se falava muito em automação. E todo mundo queria contratar automatizadores, investe em automação. E aí foi aquele boom, né? Todo mundo queria virar automatizador, todo mundo tinha automação, queria ter automação e você criava monstrinhos dentro de casa. Por que que você criava monstrinhos? Primeiro, eu tinha perfis de engenheiro de qualidade que entregavam automação, mas que não validava nada. Por quê? Porque eu estava criando robôs burros que passavam retos. Porque a pessoa que estava fazendo a automação, ela não conhecia de qualidade, ela não conhecia da disciplina. Ela estava simplesmente entregando código. Então, eu comecei a criar isso e, ao mesmo tempo, também, eu comecei a criar automações que a manutenção dele se tornava mais cara, às vezes, do que o próprio desenvolvimento do sistema. Então, precisa entender o equilíbrio e trazer, de fato, pessoas que conheçam da disciplina, independente da técnica que ela vai usar. Então, ela tem que saber testar. E aí, sabendo testar, ela vai saber quando que eu vou colocar uma automação, quando que eu vou colocar um teste exploratório, quando que eu vou fazer um teste de performance. Então, a partir do momento que eu tenho a pessoa que conhece, ela consegue guiar e colocar, de fato, o que eu preciso naquele momento, né? Jaci, eu queria né, ter a sua visão sobre os desafios das mulheres. Acho que hoje você representa, né? Você está liderando times de tecnologia. A gente tem a área de tecnologia majoritariamente aí com homens, né? Ainda, infelizmente. Queria entender os desafios que você percebe sendo uma liderança feminina e como que a gente pode fazer para ter mais mulheres na área de tecnologia, fomentar isso, né? Enfim, fazer, não sei, políticas ou práticas que fomentem as mulheres a embarcarem na área de tecnologia. Bom, é um bom ponto, Caio. Quando a gente começa a falar muito hoje em dia, né, sobre liderança feminina ou sobre diversidade dentro das empresas, você começa a olhar muito para a base, né? Então, é uma coisa que eu acredito muito. A partir do momento em que a gente trabalha muito a nossa base, ao longo do tempo, a base vai se formando, vai crescendo e a gente vai começar a ter mulheres ou outro nível de diversidade dentro da alta gestão das empresas. Mas hoje, como desafios, assim, eu posso falar por mim, é pouca representatividade mesmo. Então, você tem poucas pessoas, poucas mulheres que você olha que chegaram num cargo. Então, você começa a não ter pessoas que você olha e fala, vou seguir esta pessoa, vou seguir este caminho, né? Então, você começa hoje a achar uma ou outra pessoa ali e você começa a trilhar o mesmo caminho daquela pessoa, né? Então, essa questão de representatividade, de referências, sem dúvida, é um pilar. Eu acho que a mulher ela ainda entra muito na questão de ter que se provar o tempo todo. Então, você começa a ver muitos artigos que falam, olha, tem uma vaga específica, um C-level. E aí você vai ver que homens, independente se eles têm a formação ou não, às vezes eles estão prontos 60%, 70%, eles já vão se candidatar. A mulher, às vezes, ela tá 120% preparada e ela fala, não, acho que não é o momento, acho que não é pra Síndrome de mim. impostor, né? Síndrome de impostor total. Então, para a mulher ainda existe muito isso, né? Então, por mais que ela se prepara mais, ela estuda mais, ela não se sente competente ao mesmo tempo que o homem. E tem também a questão do equilíbrio, né? Então, é muito fácil e sem julgamento você ver o homem saindo de casa, deixando o filho na escola ou deixando para a mulher a responsabilidade. A partir do momento que você tem uma mulher que faz esse caminho, então, olha, eu vou deixar o meu filho o dia inteiro na escola, ou vou deixar o meu marido cuidando da casa, cuidando do filho, para eu poder sair e trabalhar, tem muita questão do julgamento ainda. Então, você começa a ter esse equilíbrio nos últimos anos, onde as pessoas elas olham e não julgam mais. E eu acho que é a questão mesmo da autocobrança também, né? Então, a mulher ela se cobra demais para estar preparada, ou ela se cobra demais por não estar sendo uma boa esposa, ou por não estar sendo uma boa mãe, ou por não estar sendo uma boa profissional. Então, esse equilíbrio fica bem difícil. Você falou de ter referências, né? Basicamente a representatividade. Então, quando uma menina que está entrando na área ali e tem dúvidas em relação se ela pode galgar uma liderança, mas tem alguém em quem se espelhar, fica muito mais fácil para os próximos anos, né? Fica muito mais fácil. E falando aí dos próximos anos, né? Então, o que eu sempre falo, busca uma mentoria, busca uma pessoa que você vê como referência, faz network, mas aquele network que vai te trazer um norte, vai te trazer um porquê, né? As empresas, elas também hoje, elas fazem muita política de diversidade.
E aí você fala assim, nossa, Jaci, mas políticas de diversidade, por que se a mulher ela busca tanta igualdade, né? E aí você começa a falar, olha, se eu criar hoje, nesse momento, dentro da Maita, dentro da PicPay, dentro de qualquer local, eu vou criar uma vaga lá de liderança de times. Você vai ver que vai se candidatar 100 homens e 10 mulheres. Se eu não tiver uma cultura ali de diversidade, eu vou entrevistar os 100 homens lá, eu já vou fechar a vaga. Agora, se eu falar, não, eu vou trazer uma mulher para esse momento, não é que eu vou descartar esses 100 homens. Eu vou primeiro focar nessas 10 mulheres. A partir do momento em que essas 10 mulheres não atenderam o perfil, eu abro o leque para os homens. Então, eu começo a colocar prioridades e eu começo a olhar também para o grupo menor de pessoas. Isso não é nenhuma. Eu gostei da sua visão e eu entendo que isso não é uma vaga exclusiva que fala, né? Ela é uma, Afirmativa, né? é uma afirmativa. Ela é uma cultura de priorização, de vocês. Putz, eu vou priorizar, eu não vou exclusivar. Tipo, ó, se não for. Porque tem muita vaga hoje no mercado assim que é afirmativa e nem olham pros outros. Fica só ali naquele modelo. Acho legal, porque na prática a gente também tem que atender uma demanda de negócio, né? Muitas vezes. Eu sempre faço um comentário sobre... Eu sou apaixonado por formação. E acho que você colocou muito bem, né? Que a gente tem que trabalhar a base. Uma vez que eu, né, atuo na base, né, a longo prazo eu vou ter essa sustentabilidade de pessoas de baixa renda entrando no mercado, pessoas negras, pessoas, enfim, de diversos grupos minoritários. E quando a gente já fez vários programas de formação e tudo mais dentro da Maite, e até nos meus históricos PRS também, eu via muitas empresas falando assim, eu quero trabalhar diversidade. Eu vou abrir uma vaga com vocês e eu quero uma pessoa, uma mulher. Aí, bom, legal, bacana. E sênior, que conheça 10 tipos de linguagem, que conheça... Falei, querido, o mercado inteiro quer essa pessoa. Você não tá, né? É meio bizarro isso, porque vamos trabalhar na base, enfim, é questão de opinião própria também. Trabalhar a diversidade só lá no topo da pirâmide, acho que fica mais... Eu não sei se gera é um pouco hipócrita na minha visão, assim, né? Com certeza. É muito mais difícil você querer que alguém esteja 100% pronto e não dar a oportunidade de as pessoas se prepararem para aquilo, né? Perfeito. Algumas empresas Utopia, para né? algumas empresas para ter um troféu querem fazer justo isso, né? Contratar para sinalizar virtude. Ó, peguei um líder de tal grupo de vulnerabilidade e tudo mais e não deu atenção à formação, né? Não que não possa fazer Claro. né, em diversos níveis da hierarquia ali, digamos. Mas eu acho que, putz, não fecha pra mim, sabe? Tipo, é utópico, eu queria aquele super profissional. E aí que você começa a fazer recortes na sociedade, assim, os números mostram pra gente que a conta não fecha, então. E se você for ver, às vezes até o homem não tem aquela mesma formação. Exato. Então você está esperando que seja uma mulher que tenha um nível de formação, um nível de exigência muito acima, que mesmo se for aquele mesmo perfil num homem, você também não vai encontrar. Então esse equilíbrio é bem ruim. Exato. Enfim. Entendi. E a gente falou um pouco ali de início de carreira, mas em relação à liderança, como é que você vê a diferença, ou se há diferença, ou como você vê a questão da liderança feminina? Imagina que nos lugares que você passou e foi líder, tivesse um homem genérico no seu lugar, o que seria diferente? Vou trazer polêmica agora. Tá. Trazendo polêmica. Bom, eu acho que depende muito da empresa e do momento de atuação e do momento de resultado. E aí eu vou dar momentos vou falar um pouquinho sobre a Jaci especificamente. Eu mesma já tive vários momentos. Momento de ser aquela líder que cobra, momento de ser aquela líder mãezona, momento de construção, porque você precisa entender o cenário, né, que você está vivendo, o momento que você está trazendo, para conseguir ser o melhor líder e trazer o melhor resultado naquele cenário. Mas eu acho que a mulher, especificamente, ela cria algumas características diferente do homem. Então, o homem, ele tem alguns talentos que para a mulher é um pouco mais difícil, e assim como a mulher, ela tem alguns talentos que para o homem é um pouco mais difícil. Não impossível, acho que todo mundo consegue desenvolver aí qualquer skill aí que seja necessário. Mas é até aquela brincadeira, né? Eu acho que a mulher, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. O homem, ele faz uma única coisa, só que mais focado. Então, essas características você consegue construir nas pessoas, mas não é 100% nativo, né? Então, eu acho que a Jaci hoje como líder, eu agrego principalmente com relação à construção de times, solidificação de times e trabalhar muito a questão do perfil da pessoa.
Mas não é porque eu sou mulher, é porque é o perfil que eu gosto, é o resultado em que eu entrego. Eu entrego o resultado da empresa, moldando as pessoas, transformando as pessoas e conduzindo as pessoas. Dependendo da cadeira, você tem um líder que seja muito mais focado em resultado e não olhar tanto para as pessoas, talvez ele entregue um resultado maior do que eu. Só que provavelmente o time dele vai estar quebrado. Então, eu acho que, independente do sexo, é essa questão mesmo do equilíbrio. De como você conseguir entregar o resultado, mas também manter o time em pé ali, funcionando, trabalhando, feliz. Faz sentido. Legal. Tá bom. Não fui tão... Não foi tão polêmico, não. Fui educada. Bom, A gente vai chegando no final agora, Jace, e a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz, a gente pega alguma indicação de livro, até de website, alguma coisa que te impactou, que você acha que vale a pena, seja de liderança ou não. Tem algum livro, enfim, que você traga pra gente? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, isso vem muito forçado também da minha mãe, né? Eu falo que o que os pais colocam na gente quando criança, muita coisa se mantém. Mas acho que como a gente aí falou bastante de carreira, principalmente no final, tem um livro que eu gosto muito que chama Seja Egoísta com Sua Carreira, do Luciano Santos. Eu acho que a gente começa a olhar muito mais para a carreira, começa a entender que você é responsável pela tua própria carreira, então você começa a tirar aquele, eu preciso que a empresa defina aonde eu quero chegar. Não, você é responsável pela sua carreira, pela empresa que você está buscando, pelo caminho que você quer seguir. Então, é quando você começa a colocar uma autorresponsabilidade em você mesmo. Legal. Tá bom. Eu acho que foi produtivo, aprendi bastante. uma aula. Legal. Jace, obrigado em nome da Maita, do Papo Tech. É sempre um prazer falar contigo. Espero que você tenha gostado. Adorei, gente. assim. Muito obrigada. Foi especial para mim. Foi meu primeiro, assim, nesse formato. Então, nervosa, Nem um pouco, você foi muito Aceitou o bem. convite em cima da hora, inclusive. entusiasmada. Muito obrigado, salvou a gente. Espero ter atendido aí as expectativas. Total. Também aprendi muito e estou sempre à disposição. É uma empresa que eu gosto bastante. Então, o que vocês precisarem, podem contar comigo. Legal, Jace. É isso aí, pessoal. Ficamos nesse hoje aqui e vamos até o próximo. Valeu. Valeu.